purificação e a comunhão, se faz necessário ter esses dois passos. Só que aí tem um detalhe, que é o seguinte: quantos aqui já experimentaram fazer um bolo? Quem já experimentou fazer um bolo? Praticamente todo mundo. Quantos ingredientes vai? Depende do bolo, né? Depende do bolo. Uns 5, na média, né? Mas vamos imaginar que eu tiro da receita do bolo o ovo, né? Será que vai ficar o mesmo sabor? Sim ou não? Vou tirar o açúcar do bolo, vai ficar o mesmo sabor? Se eu tirar a farinha de trigo, aí que vai ficar esquisito, né? Por quê? Porque cada ingrediente é importante para quê? Para o resultado final do bolo, entendeu? Então, eu preciso de todos os ingredientes. Por isso que aqui, irmãos, mas eu sou com Cristo, você tem que participar de todos os ingredientes, todos os passos, para que ao final você compreenda o objetivo que ele quer te levar. Então aí você pode tirar a sua própria conclusão. Então por isso se faz necessário você participar desde o primeiro até o último passo. Aí quem não veio hoje eu sei que cheguei aqui, teve uma tempestade aí, né? O vento derrubou a árvore aí, destruiu alguns lugares, alguns às vezes não puderam vir por conta de alguma situação, mas convide aquele irmão que você sabe que está precisando. Às vezes tem muitas pessoas hoje que estão vendo uma vida espiritual fraca, desanimando, quase apostatando na fé. Irmão, agora é a hora desse irmão e você ajudá-lo a se levantar, a se erguer. Agora era por isso que ele não pode perder, ele tem que estar aqui. Então faça um convite, ligue para ele, mande mensagem, se precisar, passe, pega, ajude o teu irmão a vir para cá para se encontrar com Cristo. E aí eu vou explicar o porquê. Vocês já ouviram essa frase, né? Não só ouviram, como todos já experimentaram. Quando a gente conhece a Jesus, o que acontece? Quando é assim que a gente conhece a Jesus, o que acontece? Vocês lembram? Não lembram? Será que faz tanto tempo que conheceram que já esqueceram? Quando a gente fala que a gente encontra Jesus, que a gente conhece Jesus, o que acontece? O primeiro, amor. Tá? Quantos aqui gostariam de voltar ao primeiro amor? Levanta a mão. Então veja, se vocês levantarem a mão, isso quer dizer o quê? Que não estamos vivendo mais o primeiro amor, certo? Por isso que eu vou fazer esse apelo para você. Se você vir e se empenhar em estar aqui até domingo, o último momento, aquele primeiro amor vai voltar na sua vida. Só que você tem que estar aqui. Nada pode impedir você de vir para cá, a não ser você mesmo. Então, você precisa estar aqui. E aí, a partir de domingo, a sua vida nunca mais será a mesma. Só que você tem que estar, irmãos. Tem que haver um esforço seu em estar, em não deixar nada te atrapalhar. Vão surgir muitas dificuldades, muitas coisas durante esses dias, mas você não pode deixar isso te atrapalhar. Você tem que estar aqui. Lembra que Jeremias 29:13 fala o quê? Buscar-me-eis e me achareis quando? Todo o vosso coração. Então, se você colocar o seu coração, por mais coisas que você tenha compromisso, mas se você priorizar a Deus, irmão, você vai ver o que vai acontecer na sua vida até domingo. Você nunca mais será o mesmo. Eu tive semana passada, eu estava em São Carlos, São Paulo. Nunca conheci as organizações, nunca. Chegaram lá para mim e fez: como nunca ninguém falou isso para a gente? Eu disse: pois mas isso existe há anos. Nós nunca ouvimos falar isso na igreja. A igreja saiu de lá impactada. Os irmãos, o reavivamento que promoveu na vida dos irmãos, muitos lá no último dia testemunharam lá, Deus falou fortemente com eles. O irmão onde a gente fez a vigília no sítio dele lá, ele falou: eu estava indo na igreja só por ir, não queria mais compromisso com Deus, não queria mais nada.
E Deus falou para mim que a minha filha, a salvação das minhas filhas depende de mim, e eu preciso me comprometer com Deus. E ele falou chorando: eu quero voltar e vou me comprometer com Deus, vou trabalhar com Deus, vou dedicar os meus dons para Deus. Estava morto espiritualmente. Outra irmã, anos na igreja, anos lá, uma irmã, falou: olha, ela falou que estava morta espiritualmente, só estava na igreja porque tinha que estar. Mas agora encontrei Jesus, agora Ele me ressuscitou para a vida espiritual. Por isso que eu estou falando para você, irmão. É para você estar aqui, aquele que não está aqui, que você sabe que está precisando, convida Ele, traz Ele para estar aqui. Porque isso é preparado para Ele. Tá certo? Abra sua Bíblia em 1 João e deixa ela perto aí, só em 1 João. Deixa eu fazer um resumo aqui para vocês poderem entender um pouco. Eu, apesar de morar em São Paulo, eu sou nordestino, tá? Eu sou de Maceió, Alagoas. Sempre costumo brincar, eu não sou cigano, tá? Mas eu já viajei um pouco, já andei um pouco nesse Brasil. Então eu nasci em Maceió, saí de Maceió com 8 anos de idade. Depois morei em Recife, fiquei 12 anos em Recife. De Recife fui para Minas, tá? Fiquei em Minas 2, 3 anos lá, depois estudando, né? Acabei casando, conheci uma professora na faculdade, casei, fui morar no Mato Grosso do Sul, fiquei por 15 anos no Mato Grosso do Sul, depois fui para Goiás, de Goiás voltei para Mato Grosso do Sul, depois São Luís do Maranhão, agora é São Paulo, né? Só Deus sabe onde isso vai parar. Nessa terra a gente é peregrino. Tá? Então, eu sei que quando chegar no céu, isso vai se encerrar, essa jornada nossa de estar em vários lugares. Mas eu não sou adventista de berço. Tá? Eu conheci o Senhor Jesus em 2002. Outubro de 2002 foi o mês que eu conhecia Jesus. Tá? Esse mês, o mês que eu estou completando um ano de vida, mas foi o mês que eu conhecia Jesus. E quando eu morava em Recife, eu era jogador de futebol profissional. E sempre meu sonho foi seguir carreira profissional, só que aconteceram alguns percalços, e aí vocês vão poder entender que isso faz parte do testemunho, e aí eu vou passar para vocês aqui de forma bem resumida. Eu quando criança, desde cedo, tinha uma tendência muito grande no meu coração, as coisas de Deus sempre me chamaram a atenção, só que assim, meu pai não era de ir à igreja, minha mãe também eram católicos, minha mãe era católica, meu pai era espírita, minha mãe não ia à igreja, meu pai também muito menos, então não sei por que isso surgiu no meu coração. Hoje eu sei que o Espírito Santo trabalha desde cedo, né? E quando criança eu passei algumas situações na minha vida que trouxeram alguns percalços na minha vida futura, né? Quando criança eu sofri abuso, fui abusado sexualmente quando criança, e aí com 11 anos de idade, né, eu me apresentaram a pornografia. Então, uma criança que sofre abuso quando criança, né, quando chega na fase da adolescência, passa por esse processo, isso traz muitos problemas para a vida. Só que pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus, isso nunca me afetou emocionalmente. Lógico que fica traumas, mas nunca me desencadeou revoltas, nada disso. Eu vejo hoje sempre a mão de Deus e a misericórdia de Deus agindo na minha vida, me ajudando nesse processo. E isso se estendeu, né, durante a minha adolescência, juventude, até depois de adulto. Só que, como eu mencionei, eu estava voltado para o mundo do futebol, era jogador profissional, só que chegou um determinado momento que eu desisti completamente do futebol, não queria mais, não queria arriscar minha vida, não queria arriscar meu futuro, porque futebol é uma coisa certa, então eu decidi estudar e fazer vestibular, e decidi vir para Minas e fazer vestibular em Santa Fé do Sul, São Paulo, para educação física. Passei e vim morar em Minas, meus tios moravam em Minas, e aí a gente ficou por um período. E quando eu cheguei na faculdade, começou a ter uma seleção para formar o time da universidade, que ia estudar no Campeonato Paulista Universitário. E eu passei, o pessoal depois ficou sabendo que eu era jogador e me
pegou lá para jogar pelo time da universidade. E a gente foi disputar um campeonato paulista universitário que aconteceu em Amparo, São Paulo. E chegando lá, em Amparo, a gente jogou, e foram várias modalidades: futsal masculino, futsal feminino, basquete, handebol. E a gente se aproximou muito do futsal feminino. E aí ficamos amigos de 3 meninas, ficou mais próximo de mim, porque o treinador, um dos treinadores era amigo meu, morava na mesma cidade que eu, em Minas. E a gente ficou muito próximo, sempre saímos. E aí chegou a final, a gente foi campeão, e aí na final eu me lesionei, quando eu voltei para a faculdade, eu voltei tendo que fazer sessões de fisioterapia. E uma daquelas meninas que ficou muito próxima a gente também se lesionou e voltou para a faculdade. E quando a gente voltou para a faculdade, começamos a fazer fisioterapia juntos. E aí, foi daqui e dali, aquela proximidade, começou a se aproximar muito. E o que acontece quando o homem e a mulher começam a se aproximar, ficar muito de conversinha, dos jovens, normalmente acaba tendo sentimentos. E foi o que aconteceu comigo, só que tinha um problema. E qual era o problema? O problema é que quando eu me dei conta, eu já estava gostando dela e ela também já estava gostando de mim. E eu falei para ela, eu disse: olha, eu estou sentindo algo por você, estou gostando de você, queria namorar com você, esse sentimento é recíproco. Ela falou: sim, eu também estou gostando de você, a gente quer namorar. Eu falei: só que tem um problema, a gente precisa resolver a nossa vida. Eu tinha namorada, eu não era crente, irmão? Não era cristão, eu era do mundo. Então, assim, essa foi a concepção, tá? Então eu falei: olha, eu tenho que terminar meu namoro, você tem que terminar. Ela estava noiva há 4 anos, né? E aí, para você ver, quando o jovem, quando é jovem, não pensa muito, tá? Mas só quando a gente estava gostando, foi o que eu pensei. E aí ela falou: tudo bem. Eu pedi ela namoro, e aí o que eu fiz? Então vamos lá. Eu fui na casa da minha namorada para terminar o meu namoro. O namorado dela não morava lá, o namorado dela morava em outra cidade, em Brasília, e ela terminou o noivado por telefone. Tá? E ela estava no último ano de educação física, eu estava no primeiro ano de educação física. E nesse dia tem uma festa. Então eu fui até a casa da namorada, minha namorada, terminei com ela, eu falei: olha, a festa ia ser na casa do professor nosso, tanto eu como dela, eu conhecia toda a turma dela. Falou: olha, vai para lá e eu me encontro com você lá. Ficava próximo da faculdade. E assim foi, terminei o namoro e fui para a festa. Quando eu cheguei lá, quando eu entro na casa do professor, quando eu olho, aí eu vejo ela em cima da mesa dançando. Eu falei: meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Eu terminei um namoro para poder pegar um problema desse. Eu olhei assim, ela não estava fazendo nada demais, só estava dançando, mas aquilo para mim já era demais. Eu não queria. Eu falei: não, irmão, se vocês pudessem ver, eu falei: não, eu vou acabar aqui, mal começou, já vou acabar e vou pedir para voltar, pedir desculpa, poder recomeçar o namoro. Só que eu esperei aquele momento. Quando passou aquele momento, estava próximo já de acabar a festa, e aí eu fui até ela, e aí ela estava chorando. Aí eu não entendi. Eu falei: mas até agora estava feliz, sorrindo, agora está chorando. Só que quando eu olhei ela chorando, me veio uma compaixão muito forte no meu coração. E uma voz falou para mim bem assim: você precisa ajudá-la. E aí, aquilo foi tão forte que eu nem pensei mais no que havia acontecido. E eu topei aquele desafio. E já que está na chuva, então para se molhar. E assim foi. Passou um mês e meio, 2 meses depois, tivemos um curso de educação física que aconteceu em Poços de Caldas, Minas Gerais. Lá em Poços de Caldas, ficou no quarto eu, ela e mais 2 amigas nossas, dividimos o mesmo quarto de hotel para ficar barato, e tínhamos curso de manhã e à tarde, voltava no noite só para dormir. E assim aconteceu. Teve um determinado dia que ia ter uma festa à noite, e eu, quando estava namorando, não gostava de frequentar esse tipo de ambiente. Só que eu fiquei quieto para mim e esperei. E cheguei no curso, quando cheguei no curso, ela já estava lá na piscina do hotel, estava tomando banho, tinha bebido um pouco, e eu peguei, fui até ela, a gente conversou um pouco e falei: vamos subir. E as meninas que estavam indo com a gente já estavam trocando de roupa, já estava pronta para poder ir para essa festa. E aí, ok, quando eu abri a porta, as meninas já estavam falando assim: e aí, vocês não vão na festa? E para mim foi automático. Eu falei assim: não, a gente não vai na festa. Ela olhou assim para mim: não vai na festa?
falei, não. E ela pegou, sentou assim na cadeira e ficou de frente para mim. E começou a me olhar de um jeito estranho. Sabe quando a pessoa te olha que quer te matar? Sabe aquele olhar que está com raiva, com ódio de você? Sim, e sei. Fiquei naquele, olhei, mas deixei para lá. As meninas saíram e ficou só eu no quarto. E eu percebi um ambiente estranho no quarto. E ela se levantou e foi para o canto da cama e ficou lá sentada de costas para mim. Eu sentei onde ela estava sentada e chamei por ela. Ela não me respondeu. Chamei 5 da vez, ela não me respondeu. Chamei terceira, ela não me respondeu. E eu vi que ela tinha levado a mão, pegado algo na bolsa dela e voltou. E quando eu me levantei para poder ver o que ela tinha pego, quando eu vi, ela tinha pego um canivete, estava passando no pulso. E naquela hora eu levei a mão e tomei o canivete da mão dela. Quando eu tomei o canivete da mão dela, ela pulou em cima de mim, eu girei com ela no ar e caí com ela no chão, segurando ela, porque eu comecei a perceber que ela já não estava normal, porque quando eu olhei o olho dela estava cinza e ela começou a falar com outras vozes. Então eu vi a situação que eu estava. Eu estava dentro de um quarto de hotel, sozinho, com minha namorada que estava possessa. E ali, irmãos, não tinha o que fazer. Eu apenas na minha mente clamava a Deus, falei, Senhor, me ajuda, eu não sei o que fazer, o que eu vou fazer. Eu já sabia porque meus pais me levavam no centro espírita, eu já sabia mais ou menos o que era isso, só que eu não sabia como fazer para me livrar daquela situação. E aí, então, naquela situação, e toda hora ele falando comigo, tentava não dar ouvidos, né? Até que uma hora ele começou a falar, e assim, que eu estava com medo, e isso ele me encheu, eu falei, não estou com medo de você, porque eu sei que Deus está aqui comigo. E de repente ela desmaiou. Ela desmaiou, eu peguei ela, coloquei na cama, ela acordou, o que aconteceu? Eu falei, não aconteceu nada. Ela falou, não, o que aconteceu? Eu falei, não aconteceu nada. Ela falou, eu estou com fome, vou comprar algo comigo. Desci, comprei algo, ela comeu. E aí, passou aquele dia, no outro dia, de novo ia ter uma festa. E aí fomos, cada um com seus cursos, chegamos à noite no hotel, mesma coisa, ela estava lá tomando leite de piscina, tinha terminado o curso, tinha bebido um pouco, fui encontrei com ela, a gente começou, ia ter outra festa, nós subimos, e as meninas já estavam no quarto, tá? Quando eu abri a porta, as meninas estavam prontas e perguntaram, e aí, vocês não vão na festa? Sabe quando você parece com um déjà vu? Já viu aquela cena em algum lugar? Sim. Foi a mesma coisa, irmãos. Na hora eu pensei, meu Deus, vou passar por tudo de novo. E foi muito automático quando isso aconteceu. Ela falou, vocês não vão? Eu falei, não, a gente não vai. Só que na hora veio na minha mente algo para perguntar para minha namorada. Eu disse assim, pergunta para ela sobre a igreja dela. Porque assim, vira e mexe quando a gente estava junto, ela contava para mim, você sabia que eu era crente? Você sabia que eu era de igreja? Assim, o conhecimento que eu tinha era muito superficial de crente. Crente para mim eu só conhecia por duas coisas, que eu não bebia nem fumava. E ela bebia e fumava, eu falei, bom, como é que ela fala? Eu não sei o que é apostatar, não sabia desses termos, então ficou assim. E aí nesse dia veio na minha mente, pergunta para ela da igreja dela. E aí eu falei, você não falou que era crente? Então me conta a sua igreja. Ela falou, da minha igreja? Eu falei, você tem certeza? Eu falei, tem, senão estava te perguntando. E aí então, o que aconteceu? A gente deitou, as meninas saíram, ficou só ela, e aí ela começou a contar. E ela foi contando da igreja, ela foi contando de Jesus, da pessoa de Cristo, e foi contando, irmãos, foi muito nítido o que aconteceu na igreja. Porque eu sempre tive um vazio no meu coração. Enquanto eu estava fazendo as coisas que eu gostava, era muito bom, só que quando eu ficava sozinho, o vazio batia novamente. E começou a criar uma crise existencial na minha vida. E quando ela começou a me contar de Jesus, da pessoa de Jesus, quem era Jesus, da igreja dele, começou a me contar o que aconteceu no dia seguinte. Eu sabia que tinha visitado aquele quarto, só que naquele dia, irmãos, à medida que ela ia contando, meu coração começava a arder, a queimar, uma paz, uma alegria, parecia que eu estava flutuando a tal ponto assim que eu olhei para ela e me assustei e falei, o que é isso? Ela falou, você está sentindo também? Eu falei, o que é isso? Ela falou, isso é a presença de Jesus. Jesus está aqui juntamente com os anjos. Irmão, aquilo foi tão poderoso que aquele vazio que estava no meu coração foi tirado assim, e jogado fora. E eu falei para ela, isso foi o que eu procurei a minha vida inteira. Agora eu sei o que é ser feliz. Era isso que eu procurava. E naquele dia, irmãos, algo
foi algo assim tremendo, algo sobrenatural que aconteceu na nossa vida. Ali aconteceu a minha conversão, o dia que eu conheci Jesus. Ele se manifestou de uma forma onde eu pude sentir a presença dele de forma tão poderosa, algo que não tem como explicar isso. Só quando você passa, você experimenta. Então foi o que aconteceu. Tamanha era a minha sede, porque quando eu saí de lá, eu morava em Minas. A minha cidade, da cidade dela, ficava cerca de 118 quilômetros. Para você ver, eu saí de Poços de Caldas e fui direto para o Mato Grosso do Sul. E quando eu cheguei lá no Mato Grosso do Sul, eu já comecei a estudar a Bíblia. Estudei a Bíblia um pouquinho. Quem me ensinou a Bíblia foi o irmão Alcênio, que é quem originou o máximo do Jesus Cristo. Ele é o nosso pai na fé, e eu e a minha esposa. Então, foi aí que começou toda a nossa história. Tá? E aí, eu vou parar por aqui. Amanhã a gente vai contar mais um pouco, vou detalhar mais um pouco porquê desse processo, o que aconteceu, por que aconteceu isso no quadro, para que você possa compreender. Mas estou abrindo para que você possa compreender e saber um pouco da história, de como o Márcio mudou completamente a minha vida. Tá certo? Bom, sua Bíblia está aberta em 1 João, capítulo 5, verso 12, diz aí. 1 João, capítulo 5, verso 12. E fala assim: aquele que tem um filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ou seja, irmãos, o que nós precisamos fazer para ter a vida eterna? Apenas ter Jesus. Muitos ficam pensando, não, tem que ter Jesus, mas tem que guardar os mandamentos, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ser vegetariano, tem que ser aquilo. Não, irmãos, você tem que ter a Jesus. Apenas isto, só isso. Ou seja, essas outras coisas são consequências de você ter uma vida com Cristo, uma íntima comunhão com Ele. Então, todas essas coisas acontecem de forma natural. Então, aqui é o ponto. Então, a gente precisa aprender. Agora, o problema é como eu faço para ter Jesus. Veja, irmãos, para ter Jesus é simples, é só manter um relacionamento. Ou seja, é praticar. Aqui, quantos já participaram? Estão passando pela primeira vez aqui do Márcio? Levanta a mão de novo para que eu possa ver. Primeira vez, quem está passando pela primeira vez? Ok. Quem já participou da segunda vez do Márcio? Levanta a mão. 3 vezes. 4 vezes. 5 vezes. Tem alguém? 6 vezes? Ok. Por que é importante isso, irmão? Porque quantos conseguiram manter fielmente desde quando aprenderam? Então, assim, todos os dias conseguem fazer massa? Quem consegue? Está vendo a dificuldade que é? Porque não é tão simples, irmão. Ou seja, as orientações que você recebe todas as vezes, né, são importantes, isso te relembra, mas o problema, o segredo é a prática. E aqui está a deficiência nossa, irmãos, é a prática. Ou seja, a gente vai bem a primeira semana, a segunda, chega na terceira semana, esquece, acabou, a gente entra na nossa rotina. Irmãos, a gente precisa aprender a disciplinar, a colocar prioridades. Se a gente não colocar a Cristo como prioridade, irmãos, isso vai engolir. O sistema de vida que a gente tem hoje, ele engole você. Então, por isso que tem que ter prioridades. Por isso que a gente tem que praticar o máximo possível. Agora veja como é possível eu manter um relacionamento com Cristo, se a única coisa que quando eu vou fazer com Jesus é pedir e agradecer, pedir e agradecer, pedir e agradecer. Ou seja, não existe um relacionamento com uma pessoa se você só pede, ou se você só agradece. É impossível você manter um relacionamento com Cristo dessa forma. Ou seja, não é errado pedir e não é errado agradecer. O problema é que a gente não pode fazer apenas isso. Temos que melhorar a nossa comunhão com Cristo de tal forma que seja natural em nossa vida. E essa é a dificuldade de muitos cristãos, porque quando vão falar com Deus, só pede, só agradece, e mais nada, se encerra por aí. Então aqui é um ponto crucial. Ou seja, a gente tem que sair dessa etapa, a gente tem que avançar etapas para que isso
nos ajude a crescer espiritualmente. E aí eu vou falar aqui para você, irmão, por que você tem que participar o máximo possível, todas as vezes que a oportunidade faça. Porque o que vocês estão experimentando, isso aqui, o máximo, é o reavivamento que Deus prometeu para a sua igreja nos últimos dias. Quando você vai ver os finais, grande conflito, você vai ver que Deus prometeu ou não prometeu o reavivamento para os últimos dias? Pois esse é o reavivamento. Essa não é fala minha, tá? Não é fala minha. Isso é a fala de um pastor da igreja que ele diz que tem autoridade. Ele falou, quando ele conheceu os mensações, ele falou: esse é o reavivamento que Deus prometeu para a igreja. Esse eu creio que é o reavivamento. Você quer ver uma coisa? Estou dando só um exemplo, tá, irmão? Por favor, não é uma crítica. Não é uma crítica. É só para você comparar. Como você acha, e por favor, também não estou chamando a atenção da igreja, não é nada disso, tá? É só para fazer uma comparação para que você entenda o que eu quero dizer. Como você acha que a igreja estaria se o processo de cantor da igreja é famoso no princípio? Como você acha que a igreja estaria? Monta lá atrás, como é que está? Vamos sentir lá? Entendemos? Agora, veja como que está a nossa vida espiritual. A gente chama para se relacionar com Jesus e as pessoas não querem. Irmãos, a gente precisa acordar. Se você e eu não acordarmos, outros tomarão o nosso lugar. E a gente só vai permanecer se a gente estiver ligado firme em Jesus. Senão, vai ficar de fora. Você tem que estar ciente disso. Deus está dando uma oportunidade para mim e para você, para sair desse estado logo cedo que nós nos encontramos. Deus não nos tolera mais essa mornidão que existe em nós. Deus não quer que a gente seja morno, Deus quer que a gente seja quente, para que Ele nos use de forma poderosa. Só que para Ele nos usar, a gente precisa aprender a se relacionar com Ele de forma íntima, assim como Jesus, quando esteve aqui, era íntimo com o Pai, era um com o Pai. A gente precisa ser um com Jesus. A gente precisa colocar Jesus como brilhar na nossa vida, irmãos. O diabo é assim que ele quer manter a igreja de Deus, nesse estado. É como... Quantos aqui gostam de rede? Quem gosta de rede? É bom deitar na rede, né? Quando balança e você fica quase dormindo ali. Mas é assim que o diabo colocou a gente. Começa a balançar a rede. Daqui a pouco você está cochilando, está dormindo, você nem vê. Irmãos, não brinque, pelo amor de Deus, eu estou fazendo um apelo para você. Agarre essa semana com todas as suas forças. Não deixe que nada te atrapalhe de vir aqui, para que você primeiro se reavive, para que o seu primeiro amor volte, para que você saia no domingo cheio do Espírito Santo. Porque o tempo está acabando. Então, por isso que eu estou fazendo um apelo para você. A senhora White, ela é muito clara, que a porta da graça vai se fechar primeiro para quem? Para quem? Para quem? Para nós, adventistas do sétimo dia. Tamanha luz que temos, irmãos. Precisamos ver a altura dessa luz, só que a gente só pode ver a partir do momento que a gente estiver ligado a Jesus. Não adianta todo o conhecimento se você não tem a prática, irmãos. Então, por isso aqui, o momento das suas conquistas é para te levar à prática, para que você pratique, para que você se empenhe ao chegar em casa, pratique isso. Para que você melhore o seu relacionamento com Cristo, e aí você vai poder compreender o que Ele quer fazer na sua vida, irmãos. Irmãos, nosso lar está perto, nosso lar está se aproximando, a nossa Canaã já está prestes a chegar, irmãos. Nós não podemos dormir agora. Então, por isso que nesses dias agora, irmãos, de hoje até domingo,
se empenhe. O Senhor Jesus deseja levar você a uma experiência profunda e íntima com Ele. E para que aqui, você daqui para frente, avance e cresça cada vez mais na sua comunhão com Ele. Agora, o que você vai fazer ao você chegar em casa? A gente vai passar um exercício. Aqui, alguns que já participaram 2, 3, 4, 5, 6 vezes já sabem qual é o exercício. Os que estão participando pela primeira vez, vai praticar. Agora veja, vocês terão 4 oportunidades para poder praticar o exercício que a gente vai falar. Tá? Quais são as 4 oportunidades? Agora à noite, amanhã de manhã, antes de ir para o trabalho, amanhã na hora do almoço, você tem um intervalo de almoço, 1 hora pelo menos, come ali em 20 minutos, 30, sobra um restinho, você vai manter o relacionamento com Cristo. E você tem antes de vir para a igreja. Então o que você vai fazer? Você vai escolher um local da sua casa aonde você fique sozinho com Jesus. Não é você e sua esposa, não é você e seu filho, não é você e ninguém, é só você e Jesus. Fique num local onde ninguém te atrapalhe, onde ninguém te incomode. Você vai marcar no relógio 20 minutos. Tá? Coloque o seu celular para despertar lá em 20 minutos e deixe o celular lá. Você só vai sair daquele local quando você ver o seu celular se despertar, porque deu os 20 minutos. E o que você vai fazer nesses 20 minutos? Você vai falar com Jesus, sem pedir nada e sem agradecer nada, durante os 20 minutos. Tá? Então você vai fazer um exercício para experimentar, ficar 20 minutos conversando com Jesus, sem pedir nada e sem agradecer nada. Tá certo? Entendido até aí? Tá. Com 2 detalhes. Você vai conversar com Jesus num tom audível para você, não para os seus vizinhos, tá? E com os olhos abertos, tá certo? Então, essas são as 2 formas que você vai fazer: conversar com ele num tom audível para você e com os olhos abertos, ok? Sem pedir nada, sem agradecer nada. Não é para você ler nada, não leve Bíblia, não leve nada, tá? Leve apenas a sua boca para falar. E não é para você cantar para Jesus, é para você falar com Ele sem pedir nada e sem agradecer nada. Os que estão pela primeira vez passando, entenderam o exercício que vai ter que fazer? Alguma pergunta? Ficou claro? Ou seja, sim, então você vai ter 4 momentos: agora à noite, amanhã de manhã, amanhã na hora do almoço e antes de ir para a igreja. Tá certo? Esse é o exercício que nós iremos praticar. Tá bom? Então a gente vai encerrar aqui. Amanhã a gente retorna novamente às 7h30 para a gente poder dar continuidade. E aí a gente vai ver como é que foi o exercício de vocês. De novo, avalie por quantas vezes vocês vão conseguir fazer. Tá? Qual é o ideal, Fabiano? O ideal é que pudessem fazer 4 vezes por dia. Mas aí depois você vai me dizer se é fácil fazer essas 4 vezes. Até hoje, em todas as igrejas que eu já passei, sabe quantas igrejas tiveram mais que 5 pessoas que fez 4 vezes? Sabe quantas? 1. Só 1 igreja. Em todos esses anos que eu faço, eu sou orador desde 2010. São aí 14 anos. Então, só uma igreja, mais de 5 pessoas conseguiu fazer 4 vezes ao dia. Certo? Espero que aqui seja diferente aqui. Quero poder chegar aqui amanhã para perguntar quantos fizeram 4 vezes, todo mundo levanta a mão. Tá? Quanto mais vezes você fizer, vai ser melhor. Fala, irmão. Posição que você se sentir mais confortável. Se quiser ficar sentado, fica. Se quiser ficar em pé, fica. Só não fique deitado. Porque se você ficar deitado nessa altura do campeonato, você vai entrar em visão, só vai acordar amanhã. Tá? Então, evita de fazer deitado. Tá? Senta, fica em pé, na posição. Tá? Ficar mais confortável para você. Ok? Mais alguma dúvida? Ficou claro? Então, vamos ficar de pé para a gente fazer uma oração e encerrar. Oremos então. Pai querido, nós nos achegamos a Ti, Senhor, graças aos méritos de Jesus.
Estamos aqui, Senhor, na tua casa. Essa é a tua casa, o teu templo, Senhor, aonde tu deseja que os seus filhos estejam. Aqui nós encontramos o refúgio, encontramos a Cristo Jesus, Pai. Nos ajuda, Senhor, a permanecer na presença dele. Nos ajuda, Senhor, a levar Jesus para a nossa casa, para que ele habite e fique na nossa casa, Senhor. Ajuda os teus filhos, ó Pai querido, nesses dias a permanecerem do início ao fim. Que teu Espírito Santo visite cada um que não pôde, houve algum empecilho, algum problema que não pôde vir hoje, mas que os traga amanhã, Senhor. Pai, estamos vivendo em tempos tão difíceis. A tua igreja precisa se levantar e ela vai resplandecer, Senhor. Mas por favor, desperta teus filhos que desejam salvar cada um. Eu sei que no nosso meio há muitos que estão já desanimados, desmotivados, Senhor. Muitos pensam até em sair, mas por favor, que o teu Espírito Santo os traga aqui amanhã, para que domingo saiam reavivados e sejam ressuscitados pelo poder do Espírito Santo. Pois o Senhor deseja salvar cada um dos seus filhos que aqui estão, Senhor. Por isso, leva-os em paz e os traga amanhã novamente. Te pedimos, Senhor, e desde já te agradecemos porque o Senhor já ouviu nossas orações nos méritos de Jesus. Amém.